Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Nesta Semana Santa, teremos ocasião de ler os 4 poemas ou cantos do Servo do Senhor que aparecem em Isaías. Hoje lemos o primeiro canto, que está no capítulo 42. Eis o meu servo, eis o meu eleito, aquele no qual se compraz a minha alma. São palavras que Jesus ouviria do Pai no dia do seu batismo. Servo aqui equivale a filho. Ele promoverá o julgamento das nações. Como é que ele vai julgar as nações? Com suavidade. Ele não vai clamar, não vai levantar a voz, ele não vai destruir aquilo que tem recuperação, ele não vai quebrar a cana rachada, mas que pode ser consertada, não vai apagar o pavio, a mecha que ainda fumega, mas que ainda pode ser reacendida. Ele vai salvar o salvável, recuperar o recuperável. Ele não vai desanimar enquanto não estabelecer a justiça na terra. Este servo foi chamado para a justiça, foi tomado pela mão e foi constituído a aliança do povo. Ele fará uma nova e eterna aliança. Luz das nações. Para quê? Prestem atenção. Abrir os olhos dos cegos, dar luz. Tirar os cativos da prisão, dar liberdade. Livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Agora mistura-se. Liberdade e luz. Livrar do cárcere é libertar. Os que vivem nas trevas é iluminar. Este servo é um iluminador e um libertador. E faz isso de maneira tranquila, sem usar dos meios violentos que os homens costumam usar. Ele será a mansidão em pessoa. Por falar em luz, o Salmo 126 diz: o Senhor é minha luz e a minha salvação. A luz significa o conhecimento, ao passo que as trevas significam o erro. A luz significa a graça, as trevas significam o pecado. O Evangelho hoje fala de uma ceia que ocorreu em Betânia, próxima de Jerusalém, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Nesta cena, tudo fala de morte. Primeiro, a data, 6 dias antes da Páscoa, ou seja, bem próximo do dia em que Jesus vai morrer. Lázaro havia ressuscitado os mortos. É uma menção da morte de Lázaro, que havia sido ressuscitado por Jesus. Maria, irmã de Marta, unge os pés de Jesus com um perfume caríssimo. Mas Jesus diz que ela agiu bem, porque fez isso em vista da sua sepultura. Agora se fala da sepultura de Jesus, que vai se seguir a sua morte próxima. E dá a razão. Os pobres sempre tereis entre vós, a mim nem sempre o tereis. Então Jesus está para morrer. Tudo aqui fala da morte. E além disso, os sumos sacerdotes, como se não bastasse, resolvem matar também a Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Este aqui é o último festim do adeus naquela casa. Uma coisa interessante é a preocupação de Judas com o dinheiro. O evangelista diz que ele não se preocupava com os pobres, mas era ladrão e furtava o que era depositado na bolsa comum. E a preocupação de Maria em perfumar Jesus com superabundância de óleo. Quem está certo? Iscariotes, que queria muito dinheiro na bolsa a pretexto de ajudar os pobres? Ou Marta, que desperdiçou aquele perfume caríssimo nos pés de Jesus? Jesus diz que quem está certa é ela. Os pobres são muito queridos por Deus e nunca podemos desampará-los. Mas o primeiro mandamento não é amar o próximo, é amar a Deus. O que Maria fez naquele momento foi prestar um culto a Jesus, desperdiçando algo de precioso. É o que devemos fazer em primeiro lugar.
o que há de precioso em nós? O tempo que ninguém quer perder, o tempo que vale dinheiro. Este tempo agora eu vou desperdiçar. Eu vou ficar aqui diante do sacrário e deixar o tempo passar. Enquanto eu estou aqui, dizem os críticos, eu estou perdendo tempo, porque poderia estar trabalhando, poderia estar visitando doentes, consolando aflitos, socorrendo os pobres. Estou aqui no maior desperdício. Mas esse desperdício é elogiado por Jesus. Por quê? Porque aquele que ama a Deus sobre todas as coisas terá energia para amar o próximo como a si mesmo. É do culto de adoração a Deus, deste culto vertical, que nós ganhamos as forças necessárias para socorrer o próximo, no qual Cristo está presente. Não há nenhuma comunidade verdadeiramente ativa que não seja, antes de tudo, contemplativa. A ação busca suas forças na contemplação. Isto é uma lição para nós neste tempo de tanto ativismo, em que quem reza passa por inútil, e só passa por útil aquele que faz trabalhos visíveis e palpáveis. É exatamente o contrário. Jesus fez muita coisa boa, mas o que ele fez de melhor foi sofrer. E quando ele parecia o mais inútil e o mais derrotado, ele estava sendo para nós mais útil do que em toda a sua vida. E em vez de derrota, ele estava alcançando a vitória. Que este exemplo sirva para nós. Que Maria Santíssima, que soube tão bem entender isso, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.